O problema não é trabalhar muito, o problema é estar sempre disponível. Eu sou Carlos Carraro e seja muito bem-vindo ao canal Creme do Milho, é desse assunto que a gente vai falar hoje. Eu trago um texto, gente, dos nossos amigos da Exame, com o título A Cultura Tóxica do Sempre Disponível Ainda Está Vencendo. A gente está falando de uma reportagem datada de 26 de junho de 2025, escrita pelo Joaquim Santini. Então, um abraço para o Joaquim e um abraço para a revista Exame. Já lemos outros textos deles aqui, são textos sempre de muita qualidade. E vamos começar aqui, então. A cultura tóxica do sempre disponível ainda está vencendo. Mesmo com políticas de bem-estar e discursos sobre equilíbrio, líderes seguem punindo quem se desconecta e premia quem se esgota. Aí aqui a gente tem uma primeira imagem de uma pessoa no que parece ser a cama, né, com o ambiente no entorno com pouca luminosidade, e essa pessoa tendo o celular nas mãos, né, o celular bem iluminado, né, então dá a entender que ela está à noite, né, ali talvez antes de dormir, ou então de madrugada, usando o celular para poder talvez ter alguma interação de trabalho, né. E aí o headline dessa imagem, a pesquisa revela o viés silencioso que está minando a produtividade e moldando mal o futuro da liderança. E é isso aí. Vamos começar aqui a leitura. Responder e-mails no sábado à noite, cancelar férias para dar conta do projeto, manter o celular ao lado da cama. Se isso soa comprometimento, temos um problema. Nos últimos anos, empresas passaram a valorizar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Programas de bem-estar, campanhas sobre saúde mental e jornadas mais humanas tornaram-se parte do discurso corporativo. Mas uma nova pesquisa revela um paradoxo inquietante. Líderes que pregam o equilíbrio seguem penalizando inconscientemente os funcionários que praticam esse equilíbrio. Olha aqui a contradição, hein? Vamos falar disso. Um estudo, 16 experimentos, 7.800 participantes. Essa constatação vem de uma pesquisa conduzida por Eva Buchel, da Universidade do Sul, da Carolina do Sul, né? E Elisa Solinas, da Yale University, publicado em maio de 2025 na revista Organizational Behavior and Human Decision Process e também na Harvard Business Review Digital. Foram realizados 16 experimentos controlados com 7.800 líderes e tomadores de decisão corporativa, que avaliam pares de funcionários fictícios com desempenho idêntico, mas comportamento distinto fora do expediente. Um deles deixava uma mensagem na ausência para o fim de semana. O outro... mensagem de ausência no fim de semana. O outro permanecia online e responsivo. Mesmo reconhecendo que o profissional que se desconectava voltaria mais produtivo e focado, os líderes o avaliaram como menos comprometido, menos confiável e menos apto à promoção. Um viés mundial. Que absurdo, hein, gente? Um absurdo, mas que é real, né? Um viés mundial. A descoberta mais inquietante, esse viés foi observado inclusive entre gestores que afirmaram valorizar o equilíbrio entre a vida e o trabalho. Muitos deles lideram programas de bem-estar em suas empresas, mas no momento da promoção favorecem um funcionário que nunca se desconecta. Esse paradoxo mostra que o problema não está apenas nas políticas formais, mas nas normas culturais invisíveis que orientam as tomadas de decisão. O viés pela disponibilidade total está profundamente enraizado e contradiz os próprios valores que as empresas dizem defender. A cultura do presenteísmo digital. Por que isso acontece, né? Segundo as autoras, fomos condicionados a associar comprometimentos à visibilidade constante, que responde fora do expediente, participa das reuniões noturnas ou abre mão das férias, é visto como engajado, em aspas, né? Já quem protege seus limites, mesmo entregando mais e melhor, parece menos envolvido. E aí, te soa familiar isso? Esse fenômeno chamado de presentismo digital e seus efeitos são perigosos. Ele distorce os critérios de mérito, premia comportamentos sustentáveis e cria um ciclo vicioso. Os mais resilientes se esgotam, os que deveriam ser referência tornam-se invisíveis e as futuras lideranças são formadas com base no sacrifício, não da excelência. É aí o custo real, né? Produtividade, rotatividade e doença.
Ao ignorar os benefícios da desconexão, as empresas trabalham perdas concretas, queda de produtividade por fadiga cognitiva contínua, aumento da rotatividade, já que os melhores talentos buscam ambientes mais saudáveis, crescimento dos custos com saúde ocupacional devido ao burnout e ao estresse crônico. Segundo a Gallup, empresas com altos níveis de esgotamento apresentam 23% mais rotatividade e 41% mais absenteísmo. Promover uma cultura baseada na hiperdisponibilidade pode parecer sinal de excelência, mas no longo prazo é um projeto fadado ao colapso humano e financeiro. O que os líderes podem fazer agora? As pesquisadoras oferecem 5 passos práticos para reverter esse cenário. Avalie quem você está promovendo. Os profissionais mais valorizados são os que entregam com consistência ou os que estão sempre disponíveis. Seja honesto com os critérios usados na decisão da carreira. 2. Redefina o que é o comprometimento, né? Estar sempre online não pode ser um novo padrão de dedicação. Avalie pelo impacto e pelos resultados, não pelo número de e-mails enviados fora do horário. Respeite e imponha o horário de trabalho. Estabeleça limites claros para a comunicação fora do expediente. Ferramentas como alertas de envio fora do horário ajudam a reforçar esse limite. 4. Implemente políticas formais de desconexão. Em um dos estudos, mostraram uma política que incentivava fins de semana sem e-mails reduziu significativamente o viés contra quem o desconecta. E 5. Treine os gestos para reconhecer seus próprios vieses. O preconceito contra quem desliga, né, é muitas vezes inconsciente. A formação contínua em liderança é essencial para garantir avaliações mais justas e alinhadas com os valores da empresa. 5. A nova métrica de alta performance. É hora de revisar o que entendemos por comprometimento. O profissional que sabe desligar, recarregar e voltar com foco é mais valioso do que o profissional que se desgasta tentando parecer indispensável. Se sua empresa realmente valoriza o bem-estar, precisa alinhar discurso e prática. Não basta permitir a desconexão. É preciso reconhecê-la como sinal de maturidade e alta performance. No fim das contas, os melhores talentos não são os que se esgotam tentando provar seu valor. São os que sabem quando parar e, por isso, entregam o melhor de si de forma consistente, sustentável e estratégica. Sua empresa promove quem entrega mais ou quem se sacrifica mais? A resposta pode estar moldando ou arruinando a próxima geração de líderes. Eu acho que já está acontecendo isso, hein? Um abração para Exame, meus grandes amigos, e um abração também para o Joaquim Santini. Um abração para vocês. O Joaquim ele é pesquisador, consultor e palestrante sobre vida organizacional. Galera, quais são os meus 2 centavos aqui? Primeiro, esse texto é um texto que é dos alicerces do canal do Creme do Milho. Bem-estar, limites e equilíbrio pessoal e da vida pessoal e vida profissional. Aqui, esse texto ele é muito inteligente na perspectiva de deixar cândido, deixar transparente que existe uma hipocrisia corporativa em falar de bem-estar, mas não praticar. Existe apenas a narrativa, mas não existe a prática. E isso é real, isso está acontecendo enquanto você está assistindo esse vídeo e eu estou falando aqui com você, né? Primeiro vamos colocar esse ponto. Desconfie, salvo raras exceções, se você tem uma empresa que fala muito de bem-estar, um pacote maravilhoso de benefícios, academia, etc, mas faz com que você fique 24 horas disponível para poder responder um e-mail, para poder você, durante o final de semana você está disponível, você não tem mais o compromisso pessoal, familiar que você tinha antes, porque você agora torna-se uma peça exclusiva da empresa que você está trabalhando. E isso vai te gerar efeitos colaterais irreversíveis, que podem se tornar irreversíveis, né? Ansiedade, crise de pânico, obesidade caminhando para mórbida, obesidade mórbida, má alimentação, problema de sono, e etc.
Então, uma coisa que tem que ficar muito clara, né? Identifique se esse lugar onde você já está hoje já não está causando esses problemas para você, no seu bem-estar, na sua rotina, na sua relação, na relação que você tem com você mesmo e na relação que existe em você com as outras pessoas que estão ao seu redor. Seus amigos, sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, o seu pet, né? Observe isso, pare para se observar. Se já não tem problemas, luzinha amarela acendida no meio do caminho. E outra coisa, se você. E aí, aí você tem que montar um plano de ação para poder você pensar em ou aceitar isso, lidar com isso, né? Ou então você caminhar num outro lugar onde você consiga equilibrar melhor esses pratos do corporativo com o seu pessoal, sem isso afetar a sua saúde. Outro ponto. Ok, então decidi para o mercado, ou então eu estou já procurando outras oportunidades, porque a última que eu estava trabalhando lá não deu certo, eu não me senti bem. Seja muito claro com essas perguntas no momento que você estiver fazendo um processo seletivo. Né? Quando você estiver fazendo uma entrevista com o RH, quando você estiver fazendo uma entrevista com o responsável pela vaga, né, da área, do departamento, da diretoria, enfim, que seja. E pergunte de uma forma muito respeitosa, mas de uma forma muito transparente. Como é o ritmo de trabalho e quais são as expectativas que a função ela tem sobre o equilíbrio pessoal e profissional, né? Jornada de trabalho, se eu posso realmente me desligar no final de semana, ou então em feriados, pontes de feriado, se a minha férias, se a férias que eu vou tirar, ela vai ser uma férias de verdade, ou então vai ser uma férias fake, né? Eu vou precisar ficar com o celular toda hora do meu lado. Tem uma série de perguntas que você pode colocar, né? Não se esqueça que é uma troca que está acontecendo ali. Estão entrevistando você, mas também você tem total direito de entrevistar aquele lugar, aquele ambiente onde você está potencialmente indo trabalhar. Né? Então é uma via de duas mãos. Não se coloque numa posição de submissão ou de subserviência para poder você participar desse processo seletivo, né? A gente sabe, eu sempre falo aqui no canal do Creme do Milho, aqui ninguém calça o sapato de ninguém, né? Só a gente sabe as trajetórias, desafios e motivações para cada um estar onde está hoje e saber onde quer chegar. Mas, importante, você também tem a total liberdade, autonomia e livre-arbítrio de poder fazer escolhas e principalmente escolhas que façam bem para você mesmo, porque existe um mundo aí fora, tá? Tira o passarinho dessa gaiola aí e deixa ele ver que tem um mundo aí fora que com uma série de possibilidades, oportunidades, dentre as quais uma pode funcionar muito bem para você, onde você consiga equilibrar o seu lado pessoal e profissional. Mas que fique bem claro, muito cuidado, porque empresas com esse tipo de comportamento, como foi colocado aqui na reportagem, elas podem sim fazer mal para a sua saúde. Podem sim, para a sua saúde física e para a sua saúde mental. Um dos maiores problemas que existem no corporativo moderno se tornou o problema de saúde mental. Pessoas ansiosas, pessoas frustradas, pessoas com baixa estima, pessoas achando que nunca estão conseguindo dar conta das demandas, dos projetos, das reuniões. O excesso de exigências pode estar fazendo muito mal para você que é um profissional, uma profissional aqui do corporativo. E não se limite a esse tipo de lugar. Se você entender que esse lugar não te pertence, ou então às vezes você está afim de realmente passar por essa experiência, testar a sua resiliência, tudo bem, com consciência, ok. Mas, como eu falei antes,
busque usar indicadores que te alertem para ver se você não está entrando numa fria, pois lugares, e de novo, desconfie, fique com a anteninha em pé, de lugares que promovem mundos e fundos de bem-estar, mas que podem sim estar te levando para um caminho aí de danos mentais e físicos, tá bom? Glassdoor tá aí para você pesquisar clima da empresa, benefícios, life balance. Glassdoor é um site excelente que você pode consultar, tá bom? Esse é já um norte muito bom. Pergunte para sua rede, pergunte para amigos que já conhecem alguém ou que trabalharam nesse lugar ou com essa pessoa para saber se você realmente está fazendo uma decisão boa ou se não é uma furada corporativa, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, espero você no próximo. Fica bem aí, já deu tudo certo. Tchau, tchau.